E eu vou falar agora de uma questão envolvendo o Fundo Monetário Internacional, porque tem uma previsão nada otimista e até mesmo preocupante. O Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, projeta que o peso da dívida pública no Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, salte mais de 10 pontos percentuais. O FMI estima que a dívida pública do Brasil passe de 83,9%, números do fim de 2022, último ano do ex-presidente Jair Bolsonaro, para 94,7% em 2026, quando encerra o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se isso acontecer, será o pior quadro fiscal no país desde 2020, quando a situação das contas públicas foi agravada pelos gastos relacionados à pandemia. O Gustavo Segre, como é que você avalia essa comparação e esses números que não são nada positivos? Ruins. São números muito ruins. Eu não sei de onde o FMI tirou esses valores, sinceramente, talvez Alan tenha mais informações, porque hoje a relação dívida-PIB está em 78,5%. Claro, deteriorando-se o tempo todo. Nós já vimos que tem 3 indicadores muito complicados. Um, déficit fiscal. O outro, a dívida versus PIB, que eu acabei de mencionar. E outro é a questão do déficit nominal, que em termos absolutos é 1,110 bilhões, maior que na época da pandemia, e quando a gente leva em função do PIB, estamos muito próximos do 10%. E aí as luzes amarelas, quase vermelhas, começam a se acender. Sobretudo porque não adianta uma arrecadação recorde mês tras mês. Nós tivemos agora em setembro uma arrecadação recorde para toda a série histórica desde 1995. Mas quando chegar o resultado fiscal, muito provavelmente teremos de novo déficit fiscal. Quando você tem déficit, precisa financiar. Para financiar, você poderia emitir moeda, o que o Brasil não faz, aumentar os títulos da dívida, o que o Brasil faz, e aumentar a carga tributária, o que o Brasil faz. Diminuir o gasto público, isso é o que o Brasil não faz. Não faz, Piperno? O Brasil, nos últimos tempos, ele, por uma série de motivos, ele aumentou, sim, os gastos públicos. Já há estudos e deve ser anunciado até o final do ano, inclusive, devem ser anunciadas novas medidas prevendo alguns cortes, mas isso não é tão simples assim. Primeiro, a carga tributária do Brasil em 2023, ela caiu em relação a 2022. Já trouxe o número aqui algumas vezes. Caiu em torno de 0,6. Fechou o ano passado em 32,44. É muito, mas é um pouquinho menor do que foi no ano anterior. Então, a arrecadação aumenta, principalmente porque se cobra de quem não pagava. Por exemplo, o imposto de renda ele não está aumentando, muito pelo contrário. Tem mais gente que deixou de pagar, tem mais gente que foi incluída na faixa de isenção. Então, não se criou, por exemplo, uma nova faixa de imposto de renda. Então, a dívida aumentou, é verdade. Agora, a dívida de 78 ponto alguma coisa, isso é um número discutível. A gente está falando dessa dívida bruta que inclui estados e municípios, não é a dívida líquida da União. Essa está em torno de 62, 63. É muito diferente de 78. De qualquer forma, é evidente um quadro preocupante. Agora, a dívida, uma das formas de fazer com que essa relação dívida-PIB melhore é aumentando o crescimento econômico. Mais crescimento significa também um fiscal melhor. O grande problema é que aumentar o crescimento econômico não depende de uma vontade política. O crescimento econômico ele está sujeito a N variáveis que você não consegue controlar. Concordo. Desde crescimento da China, crescimento da economia americana e por aí vai. Agora, só em relação à metodologia, o número discrepante entre Banco Central e FMI são metodologias diferentes, é o que explica essa ligeira diferença. Agora, mostra que esse aumento do endividamento previsto pelo FMI está evidenciando que o crescimento aqui no Brasil, ele é conseguido, o Evandro, atingido de que maneira? Através da indução do gasto público, do excesso de gasto público, Crédito subsidiado, gasto público, é isso que tem, em parte, levado ao
crescimento econômico da economia brasileira. Agora, é um crescimento sustentável com o aumento da dívida? Claro que não. A gente já viu isso durante o governo Dilma e o endividamento era muito menor. A dívida PIB lá bruta era 60%, né? E aí o país crescia em torno de 3% e veio toda a crise fiscal. Então, não vai se sustentar um crescimento de 3% com essa previsão de aumento do endividamento. Eu vou seguir aqui, mas eu vi que você discordou. O que foi, Piperno? Arremate. O Brasil, por exemplo, não é só esse crescimento induzido aí por exemplo, ontem mesmo saiu um dado sobre a indústria. O Brasil, nesse ano, ele saltou aí 30 posições em relação ao crescimento da indústria comparado com outros países. Isso é uma notícia mais do que alvissareira, porque é um setor fundamental do desenvolvimento de qualquer país e que ficou estagnado durante mais de 10 anos. O Brasil tem índices ainda de 2011. Mas teve grana pra caramba pra indústria. Teve. Subsídio Isso, que ali, do governo também, dinheiro público. O Brasil lançou a nova política industrial, que quando foi lançada, foi muito criticada por gente que falou, igualzinho que foi. Não era. Porque totalmente diferente, e os resultados têm se mostrado absolutamente diferentes em relação ao que foi aquilo. Então, esse ano, o crescimento deve ficar um pouquinho acima de 3%, sem a participação do agro, que caiu. Então, imagina se o agro também tivesse... Não, é verdade, a indústria tem crescido. Agora, Piperno, também é muita grana para a indústria, é subsídio, é crédito subsidiado. Isso então, tem um volume. Mas tem, e é por isso que o endividamento está aumentando. Então, não sei se essa conta aí, a fatura vai chegar uma hora.